derrota no Campeonato Brasileiro. Aliás, foi uma estreia de 2 treinadores, o Silvinho pelo Corinthians, o Barroca, que já foi técnico da base corintiana, pelo Atlético Goianiense. Silvinho começa com o pé esquerdo, com o perdão da brincadeira, do trocadilho, enquanto o Barroca com o pé direito, 1-0. O Silvinho, só para vocês terem uma ideia, mudou o sistema de jogo, não é mais aquela linha de 3 na defesa adotada pelo Mancini de uns tempos para cá, e sim linha de 4 tradicional, 2 laterais, 2 zagueiros. Ele botou no banco de reservas Jô e Fábio Santos, o Jô entrou no finzinho. Tá bom? Esse foi o sistema de jogo, marcando muito mais em cima. Com bola rolando, o Atlético Goianiense chegou primeiro na meta do Cássio. João Paulo fez 1-0, mas o gol foi impugnado, o cara tava na banheira. Depois o Vital teve uma bela visão de jogo, inversão bonita, do jeito que eu gosto, da esquerda para a direita. E o Ramiro chegou batendo de primeira, grande defesa do Fernando Miguel, que teve uma noite espetacular, o primeiro milagre dele. Depois foi o Piton, que arriscou uma bomba pelo lado esquerdo, com mais uma defesa do goleiro do Atlético Goianiense. E o gol dos caras saiu aos 44 da primeira etapa, numa arrancada. O Corinthians subiu as linhas, como é o estilo de jogo do Silvinho, né? Aquele esquema mais moderno, o time em bloco, as linhas subiram, só que aí falta ensaio muitas vezes. E aí o time foi pego com a calça curta, o garoto João Paulo da sua Ponte Preta jogou na macaca, foi no fundo, cruzou para trás, e o Zé Roberto abriu o placar. No segundo tempo, o Corinthians, logo no começo, teve uma chance de empatar num pênalti sofrido pelo Mosquito, pênalti claro. Aí o Vital foi lá, pediu passagem para bater o pênalti, não cobrou bem. O Miguel fez uma boa defesa e o Vital teve a oportunidade no rebote de parar, olhar, escolher. E aí o Miguel... Novo treinador, que tem ideias boas, que quer jogar para frente, que joga no sistema 4-3-3, como jogava o Corinthians do Cari, mas faltam as peças. A qualidade do Corinthians é muito ruim, quer dizer, dentro de casa, perder uma partida para o Atlético Goianiense. Tudo bem que é a primeira partida, mas o que virá daqui para frente, Favito? Até porque o Campeonato Brasileiro é difícil. Joga lá em Porto Fortaleza. Fortaleza ganhou o Atlético Mineiro hoje, lá em BH. Quer dizer, são jogos difíceis. Tem uma sequência, Milhão. E a sequência do Corinthians são 2 jogos fora, né? Assim. Vai pegar o América Mineiro e o Palmeiras. Aí. Na sequência É bom lembrar. de Campeonato Tudo Brasileiro. bem que é o começo, mas... Não, é bom lembrar que os pontos da primeira rodada valem igual da 38ª. É a mesma pontuação. O Luxemburgo falava muito isso. Às vezes os caras esperam para reagir no fim. Reagir no fim é quando é mata-mata. Você pode dar uma arrancada final. Tem Mas time, não Fabio, tem nada. time que tem uma gangorra no campeonato, né? Hora sobe, hora desce, né? O Corinthians agora, como toda equipe grande, tem que acumular uma poupança de vitórias para lá na frente dar uma refrescada. Sim. Porque chega da partida 5ª rodada, 5 jogos, são 15 pontos. Já começa a vislumbrar, já começa a entrar no desespero de ter que fazer gol, ter que vencer, quer dizer. E com essa falta de qualidade, hein, Garrafa? Dificilmente a gente verá um Corinthians empolgante. E aí, Garrafa, boa noite. Então, boa noite, Flávio. O Corinthians estreou hoje em 2 competições, em 2 campeonatos. O Campeonato Brasileiro e o campeonato que ele vai disputar dentro do Campeonato Brasileiro. O campeonato que ele vai disputar dentro do Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense, né? Contra o próprio Santos. São equipes que vão brigar do 10º lugar para baixo. Então, hoje era um jogo importantíssimo para o Corinthians. Né? Claro, tem a rivalidade contra o Palmeiras, tem uma rivalidade contra o Palmeiras, mas o campeonato do Corinthians, o Palmeiras está fora do campeonato do Corinthians, o Palmeiras briga pelo título, o Corinthians briga em outra parte do campeonato. E essa outra parte se encontra o Atlético Goianiense e em casa. Perder para o Atlético Goianiense é um resultado péssimo, horroroso para a estreia do Silvinho. Há de se dar esse desconto de ser uma estreia, praticamente uma semana ou menos de uma semana para ele acertar o time. Entendi até, Flávio, a ideia, porque o Corinthians não contratou nenhum jogador na temporada. Eu acho que eu não me lembro nenhuma temporada que tenha acontecido isso com o Corinthians. O Silvinho tentou resgatar o Gil, mas o Gil está fora de forma. Né? Ele não pode perder um cara com a liderança do Gil quando ele só tem garotos, porque se ele começa um trabalho dele já com o Gil no banco, né? Ele fala, pô, tá, já, né? A coisa fica complicada. Então ele começa com o Gil, mas não deu certo. E outra situação que eu não gostei, repito, é o início de trabalho, foi essa do Luan de falso 9. Não, o Luan para mim tem que ter um cara referência na frente, um cara para chegar com ele tem que jogar perto da área, mas fazer esse cara próximo ao atacante, com liberdade ali na área, mas você tem que ter uma referência dentro da área, porque o Luan, além de saber quando está perto do gol, finalizar com qualidade, ele é um cara que, ele é talvez no elenco, é o único cara que consegue pensar o jogo
para achar alguém em condição de fazer gol. Mas jogando de costas, Fica difícil para ele ele. vai morrer de fome. E Como é o que faz? pênalti também, o pênalti você pode bater mal, mas a volta O era pro- rebote não dá. Nós né? temos um convidado que vai nos ajudar de um Corinthians campeão, como era o Corinthians do Vampeta, do Miller, um Corinthians, né, com muitas histórias positivas e com muitos títulos. Paulo Sérgio conosco, meu amigo, muito boa noite, obrigado por nos atender. O que você pode nos dizer sobre esse começo do Corinthians e do Silvinho, que você gosta tanto, como todos nós, que você tem muito respeito pelo trabalho dele e pela pessoa que ele é. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Vampeta, Miller, Michele, Chico, Alberto, né? Todo mundo aí. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Sem dúvida nenhuma, foi um jogo onde todos nós já esperávamos que o Corinthians ia sofrer dificuldades. Ou seja, nas últimas 2 partidas contra o Atlético Goianiense, o Corinthians empatou 2 jogos e sofreu contra o Atlético Goianiense. Então não era novidade essa partida dura. É lógico que essa qualidade que o Corinthians está necessitando hoje falta. Como o próprio Miller mencionou, o Luan não é aquele cara de jogar de costas para a defesa. O Gustavo não é aquele jogador que joga de costas. Então vai ter que mudar muita coisa. O Silvinho vai sofrer bastante, porque jogar num 4-3-3 com essa equipe, e nós vimos já que não funciona. E aí, Paulo, para a gente poder seguir com o que você estava falando. Eu estava comentando sobre essa questão de o Atlético Goianiense é uma equipe onde que nos últimos 2 jogos contra o Corinthians veio de 2 empates e o Corinthians sofreu contra essa equipe. Hoje era lógico que ia ter esses problemas, os gols não saem, jogar no 4-3-3 é muito difícil, haja vista que já vimos isso acontecer. E eu creio que o Corinthians vai sofrer muito durante a temporada, porque falta jogadores, falta qualidade no elenco, e onde buscar esses jogadores, que está muito mais difícil também. Perfeito. Paulo, continue com a gente, por favor. Eu quero colocar nessa roda o Chico Lang e saber como é que você sentiu esse primeiro jogo do Silvinho. É muito cedo para tirar qualquer avaliação definitiva, mas a primeira impressão, Chico, boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Evidentemente que, como diria Osmar Santos, né, o nosso querido Osmar Santos, boca livre e pênalti, ninguém pode perder. E o que aconteceu com o Corinthians foi simples. O Matheus Vital perdeu o pênalti, a chance do empate. Se saísse o empate ali, o jogo ia mudar completamente de figura. O Atlético Goianiense ia voltar para se defender, o Corinthians ia no abafa e talvez até conseguisse uma vitória. Mas por conta do medrosão do Matheus Vital, né, isso não aconteceu. Agora, qual é a culpa do Silvinho nisso? Nenhuma, né? Ele, pelo contrário, ele está tentando reorganizar o time do Corinthians. E ele vai ter que fazer isso, Flávio Prado, começando pela defesa. A defesa do Corinthians realmente está com grande dificuldade de se acertar. Ou ele escala o João Vitor e o Raul Gustavo, definitivamente, e mantém eles como titulares, ou ele aposta mais um pouco no Gil. Né? Porque o Gil hoje, meu Deus do céu, no gol do Atlético Goianiense, falhou feio. Ele que tinha que estar em cima do Zé Roberto, e não estava. Então, quer dizer, o Silvinho começou como treinador mostrando que conhece tática e sabe o que fazer com o Corinthians. Agora, o Corinthians não tem material humano, todo mundo sabe que não. Mas ele vai, na minha opinião, dar um padrão coletivo a essa equipe. Agora, quando tem uma chance, tem que fazer o gol. Né? Isso aí é cirúrgico, porque o Corinthians não tem aquele volume de jogo, por exemplo, que nem o Flamengo tem, que o Bruno Henrique desce pela esquerda e cria grandes oportunidades, cria uma, cria duas, cria três, na quarta ele acerta e sai o gol do Flamengo. Não existe isso no Corinthians. Então as chances que aparecem têm que ser aproveitadas. E outra coisa, eu acho que hoje cabia o Fábio Santos, sim, no time. Se ele estivesse em campo, ele com certeza faria esse gol de pênalti.